Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente, no programa Redescobrindo o Meu Mundo. Aqui nós procuramos passar informações para ajudá-lo a ter mais harmonia em sua vida pessoal, familiar, profissional e no ambiente que você vive. Eu sou Najayan, terapeuta holística, e o tema de hoje é dificuldade de concentração e foco. A radiestesia radiônica pode te ajudar. Você já passou por isso? Dificuldade de concentração e foco? Conseguiu sair desse estado sozinho ou com a ajuda de alguém? Conhece alguém que é assim ou está assim? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a pensar hoje que assunto eu ia falar na live. Eu comecei a procurar, alguma coisa, pesquisar. Uma das pessoas mandou uma mensagem para mim e aí eu falei, bom, eu vou me remeteu a isso. É um assunto parecido, mas me remeteu a isso. E eu comecei a procurar mais sobre esse assunto e eu achei uma coincidência, ou não. É coincidência. Uma coisa em comum entre algumas palavras relacionada a isso. Desatenção, desconcentração, distração, divagação, abstração. Tudo tem a ver com falta de foco. E todas essas palavras, ela tem uma relação entre elas na própria verbalização da palavra, que tem a ver com ação e que está focada com o mental, geralmente. Uma pessoa que está distraída, sem foco, ela geralmente está mais na imaginação dela e ela fica mais no mental e não consegue ir para a prática, para agir. Então falta a ação, trazer para o físico, sair do mental e trazer para o físico. E aí eu fiquei pensando, falei que legal, isso aí. Um exemplo, por exemplo, em relação ao mental com o mental. Estudo, mas não consigo ir bem na prova. Por quê? Porque na hora que ele senta para estudar, o mental voa e ele não foca. Mas trazer para o físico que não consegue. Vou fazer um bolo de aipim. Depois, agora não. Não traz para o aqui e agora. A nível do corpo emocional. Duas amigas conversando, uma pode falar assim, eu gosto daquele garoto, mas não vou falar com ele não. De novo, até o emocional, ele segura e não vai para ação. Então tem uma ideia mental e não coloca em prática, em nenhum nível, nem no próprio mental, nem no emocional e nem no físico. É a pessoa que vive no mundo da lua, que a turma fala, Está no mundo da lua. Quando acontece isso, a pessoa pode ser assim, como ela pode estar assim. O ser assim, geralmente, é uma pessoa... Eu não entendo muito de astrologia, mas eles falam, os astrólogos, que são pessoas que têm muito ar no mapa natal, Dos 4 elementos, ele tem muito ar. Então, a pessoa está andando, ela tropeça, ela esbarra no outro, não consegue focar naquilo que ela está fazendo, esquece dos compromissos e vai por aí, Esquece mesmo. E às vezes a gente está nesse estado, Não é que a gente é, mas às vezes a gente está. E a causa disso pode ter várias, Uma eu já falei aí, pode ser muito ar no mapa natal, para quem é astrólogo, E pode ser desde isso, como o emocional está abalado, A pessoa está muito preocupada, problema financeiro, pode ter várias causas raiz esse problema do estar assim, inclusive até uma doença física mesmo, a nível de cérebro, alguma coisa. Então sempre, lógico, procurar a ajuda de um médico para ver se esse lado físico está bem. Hoje eu resolvi não procurar a causa raiz disso. O que eu vou focar é que seja qualquer um deles, o problema, seja a pessoa ser assim ou a pessoa estar assim por algum motivo, a gente procurar alguma técnica para aterrar a pessoa. Não importa qual
a causa raiz. Mas o aterramento, trazer ela para o aqui e agora, a nível energético, vai ajudar muito, seja qual for o tratamento que a pessoa for fazer para o problema dela. E a causa raiz disso que ela descobrir que é, fazendo o tratamento. Então hoje é mais a ancoragem do ser como um todo, tá? Não achar o problema raiz, senão aí a live ia ficar muito longa. A gente tem várias técnicas para ajudar essas pessoas. Para a gente descobrir qual técnica é a mais adequada para aquela pessoa naquele momento, porque às vezes ela está assim, né? Então, para aquele momento, porque em outro momento ela melhora e em outro momento ela de novo vai estar por algum outro problema, e às vezes a causa raiz é outra, né? Aí teria que procurar e às vezes a técnica pode ser outra. Então, o que eu uso para fazer o diagnóstico de qual técnica é a mais adequada para aquela pessoa naquele momento é a radiestesia, né? Como diagnóstico, para diagnosticar. E na radiestesia a gente vai usar os gráficos de radiestésicos e o pêndulo. São duas ferramentas da radiestesia. E algumas técnicas que a gente pode usar para ajudar nesse aterramento. Uma delas é a respiração. Existem vários tipos de respirações, né? Existe também a cromoterapia, que é outra. Existe os cristais, cristaloterapia. Existe a radiônica, com alguns gráficos radiônicos. Existe a aromaterapia. Então, existem vários, eu falei alguns. Essas que eu estou falando é que eu vou falar um pouco mais para vocês. E também na radiestesia, como diagnóstico, a gente pode sim chegar na causa raiz do problema, tá? É que hoje a gente não vai falar sobre isso. Por exemplo, já aconteceu no consultório, uma mãe foi conversar comigo, dizendo que o filho estava tendo problema na escola. E era problema sério. Inclusive, primeiro a escola chamou, pedindo para ela procurar algum psicólogo, alguma coisa, levar o filho dela, para dar algum acompanhamento, porque ele estava atrapalhando na escola, ele não tinha foco nenhum, né? E ele atrapalhava as outras crianças. Ela foi, procurou pediatra também, tudo, inclusive estavam querendo indicar Ritalina e ela se recusou a dar para a criança. Ela ficou sabendo do meu trabalho, né, que é mais natural, e veio conversar comigo. Ela não trouxe criança, veio conversar comigo. Aí eu falei, tudo bem, a gente pode tentar ver o que é. Eu expliquei o tipo de tratamento que eu fazia, tudo. Aí ela resolveu trazer a criança para mim conhecer. E ele, inclusive, chamaram ela e falando para ela se ela não gostaria de mudar a criança de escola. Ela estava muito chateada. E então a gente começou a fazer o tratamento com a criança, encurtando assim, né? A criança deu uma melhorada. Era uma criança índigo e ela estava desfocada do ambiente com as outras crianças. E aí ela voltou a fazer amigos que ela não tinha. E, inclusive, passou de ano. Uma criança muito inteligente. Muito inteligente. Ela dominava, assim, esses aparelhos, né? Eu tinha, naquela época, eu tinha um tablet. Enquanto eu conversava com a mãe, ela pegou o tablet. Daqui a pouco, quando eu olho, eu não sei mexer nesses aparelhos, né? Quando eu vejo, ela tá lá com o tablet, ela tava minha foto, ou ela tava me filmando, conversando com a mãe. A hora que a mãe viu, ela veio me mostrar, eu no tablet, a hora que a mãe viu. A mãe, pelo amor de Deus, tira o tablet, não mexe o tablet da Sônia, não sei o quê.
falei, deixa, olha que nem eu sabia que meu Otávio fazia essas coisas. É uma criança, sabe que é uma criança muito inteligente, mas não estava focada. Simplesmente não estava focada. Inclusive, quando a mãe veio, que uma das reclamações de uma das professoras, e ela vivia na diretoria, né, a criança, que ela estava em aula e a criança começou a rastejar pelo chão, né? Ela falou assim, que aí a professora pegou e vai para a diretoria. É por essas razões que ela acabava atrapalhando a aula, né, e os alunos. E aí eu falei para a mãe, você entendeu por que teu filho fazia isso? Ah, não, eu não sei por quê. Assim, é simples. Intuitivamente, ele estava tentando harmonizar os chakras dele. E se ele ficava no chão, ele estava em conexão com a terra, com todos os chakras. Era isso que ele estava fazendo sem ele saber. Né? Ele estava tentando se harmonizar energeticamente, sem ele saber. Olha que coisa maravilhosa. É muito lindo isso. As crianças, eles são professores nossos. Então, a causa raiz desse problema, o que era? Simplesmente que era uma criança índio que não estava sendo direcionada. Essa era a causa raiz. Tá? E através da radiestesia a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso com ele. E não saiu da escola, não, continuou na escola. Não mudou, né, de escola. E foi só elogio depois com os professores. Bom, então vamos lá. Então, um dos exercícios que a gente pode fazer para ancorar, né? É o que eu falei, respiração. Qual a respiração? A respiração do infinito. Eu falei sobre essa respiração com mais detalhes numa live que eu fiz dia 11 de março. O nome da live é Exercício de Respiração. E nela tem, quase no final, tem essa respiração detalhada. Eu vou agora falar rapidinho. Pelo nome da respiração a gente já percebe, né? O infinito. A representação do infinito é o 8. É o único número que começa e termina no mesmo local. Essa respiração a gente faz em pé ou sentado, com a coluna reta. Como eu falo sempre, a respiração, o que é? É inspirar o oxigênio, vai para as células e junto com ele, lógico, a energia prana, e faz a troca do oxigênio nas células e a gente joga para fora o gás carbônico. Junto então, com o oxigênio, a gente respira a energia prana. Toda respiração é isso. Por que a gente fala que existem respirações diferentes? Porque quando a gente vai fazer uma determinada respiração, o que muda é quando a gente inspira, a gente vai determinar qual o caminho que a gente quer que aquela energia entre no nosso campo energético. Aí muda, por isso que cada respiração faz um caminho, essa energia, e aí eles dão um nome. Então, essa respiração do infinito, o trajeto que essa energia vai fazer, quando a gente inspira e expira, vai ser um trajeto como se fosse a formação do infinito. Como que é? Então vamos lá. Na hora que inspira, a gente imagina na direção do chakra cardíaco, aqui no coração, né? Na altura do coração, a energia, eu vou inspirar e imaginar a energia saindo pelas minhas costas na altura do coração. Tá? Então eu inspiro, conforme eu vou inspirando, eu vou imaginando essa energia saindo das costas, da altura do coração e subindo, passando os 10 centímetros acima da cabeça, descendo e entrando no cardíaco. Então eu inspiro, saindo lá e entra. Aí eu vou expirar, eu vou imaginar essa energia que está entrando, que entrou, aí eu vou imaginar ela saindo de novo pelas minhas costas na altura do cardíaco, só que dessa vez, na expiração, em vez de eu subir com a energia, eu vou imaginar ela descendo, tá? Passando pelo meio das pernas, uns 10 centímetros abaixo do chakra básico,
subindo e entrando de novo no cardíaco. Então, se eu for imaginar ela de lado, ela vai sair das costas, ó, entrar, de novo sair das costas, descer e entrar. Ela faz o 8. O que que acontece? Então, a respiração é essa: entrar pelo cardíaco, subindo, passando por cima da cabeça, do chakra coronário e entrando no cardíaco de novo. Expirar, saindo por detrás, descendo, passando por baixo do chakra básico e subindo e entrando de novo no cardíaco. O que que essa respiração faz? Essa respiração, ela vai fazer um exercício de conexão céu-terra. Ela não vai deixar a gente voar, ela vai aterrar a gente. Então, ela é boa para ser feita, por exemplo, antes da gente estudar, porque aí a gente vai estar bem conectado, terra, com o nosso eu sou, para a gente receber as informações com mais facilidade e não sair voando, porque a gente vai estar ancorada, tá? Porque cada vez que a gente faz esse movimento, a gente imagina também esse 8 subindo mais e descendo mais, subindo. Então ela vai esticando e vai entrando pela terra e subindo para o céu. Então a gente vai ser um pilar ancorado, tá? Por isso que essa respiração, ela é boa para ancorar a gente. E pode fazer quantas vezes quiser. Então, vamos lá. Então, a gente já viu. Quer ver? Aqui tem uma foto. Aqui, ó, tá vendo? O azul é inspirar. Tá vendo? Vem para cá, sobe, inspirando. E aí o vermelho é expirar. Sai pelas costas, desce, depois sobe de novo, na altura do cardíaco. É isso, é só isso essa respiração. E cada vez que a gente inspira, a gente imagina esse arco subindo mais da inspiração e esse arco descendo mais na expiração. E isso vai esticando, esticando, e a gente vai se tornando esse pilar para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, vamos lá, continuar. A aromaterapia. Na aromaterapia também, eu fiz uma live no dia 25 de fevereiro, chamada Conversando sobre Aroma em Forma de Terapia. E aí eu aprofundo mais o assunto sobre aromaterapia. É o cheiro, né? A aromaterapia tem várias maneiras de ser trabalhada. Como a gente tem um inconsciente coletivo, onde está todas as experiências da humanidade, então o que que acontece? Isso aí eu explico tudo lá, tá? Na live. Então o que que acontece? Quando uma experiência nossa, né, do ser humano, já passou um quantum energético de experiência e foi subindo para o inconsciente coletivo, fica plasmado lá, guardado, e quando essa experiência, essa mesma experiência, quase enche, né, essa pasta, ou essa caixa, né, e aí uma pessoa passa por aquela experiência e vai colocar nessa pasta, ela transborda. Quando ela transborda, desce para cá essa experiência como uma verdade que ninguém mais questiona. Aí eu falo uma verdade verdadeira. Ninguém mais questiona mesmo, né? O exemplo que eu dou lá, né, que eu falo sempre, é da cor azul, né? Se eu for dar uma palestra para 1000 pessoas e perguntar o que a cor azul representa para você, provavelmente o pessoal vai falar: o azul representa paz ou algum sinônimo de paz, calma, tranquilidade. Se alguém levantar a mão e falar assim, para mim azul representa guerra, se for 1000 pessoas, 999 pessoas vão olhar para a pessoa que falou que representa a guerra, vão olhar para ele e falar assim, mas por que você está falando esse absurdo? E ele vai ter que explicar alguma coisa, porque para ele o azul representa guerra. Porque as experiências que o ser humano teve com a cor azul, no seu dia a dia e tudo, que representa paz ou sinônimo de paz.
O azul está plasmado no inconsciente coletivo não só como paz, mas como proteção também, que o manto de Maria azul te proteja, que a espada azul de Miguel te defenda, e limpeza também. Os produtos de limpeza geralmente é azul, por esse paralelo que eles fazem. Então, na aromaterapia, o cheiro tem algumas essências, óleos essenciais que eles, no inconsciente coletivo, já está plasmado para que serve aquilo, de tanta experiência que já passou aqui com a gente a respeito daquilo. Por exemplo, é a lavanda. A lavanda no inconsciente coletivo, ele está plasmado como relaxante. Imagina a gente pegar umas gotinhas, né, de óleo essencial de lavanda, lógico, diluída no óleo carreador, e colocar num aromatizador. Ligar o aromatizador e deixar na cabeceira da cama, no criado mudo, na hora de deitar. Então, a hora que você deita e vai respirar, você vai sentir o cheiro da lavanda, o perfume dela. Aí, o que acontece? A gente recebe, a hora que a gente sente o cheiro que vai respirar, do perfume da lavanda, e aí a gente é como se a gente estivesse recebendo uma mensagem do cérebro assim. Cada inspiração, o cheiro fala, relaxa, né? Aí a gente respira de novo e o cérebro recebe essa mensagem através do cheiro. Relaxa. Toda tensão, aí o cérebro manda essa mensagem para o corpo, e aonde a gente está tenso, a tendência é de começar a soltar toda a musculatura. É como se a gente estivesse fazendo uma massagem inconsciente, tá? Enquanto a gente vai dormir. A gente vai soltando, solta o pescoço, os músculos todos assim, vai soltando, tá? Vai começando a relaxar. Não é só a lavanda que trabalha a parte de relaxamento. Existem alguns outros óleos essenciais que servem para isso também, para acalmar, soltar e para dores também. A lavanda é o mais conhecido, tá? Mas tem o amaro, cipreste, cravo, zimbro, gálbano, ilang-ilang, cedro, tangerina, camomila, manjerona, mirra, neroli, rosa, sândalo, todas elas servem para soltar. Lógico, eu estou falando um efeito que ela tem, mas cada uma tem outras aplicações também. Então, essa é uma outra técnica de todas aromaterapia que eu me lembre tem no Pix, prática integrativa e complementar da saúde que tem do SUS. E tudo isso, por exemplo, aqui na aromaterapia, né? Se sai no pêndulo lá, saiu a técnica de aromaterapia para a gente trabalhar com aquela pessoa naquele momento, a gente pode depois perguntar qual desses óleos essenciais é o mais adequado para a pessoa. Pode ser que saia lavanda, pode ser que saia outro, porque ela vai trabalhar também, ó lá, e a causa raiz também. Pode ser que misture, saia um para relaxamento e um outro para um outro problema emocional da pessoa que está deixando ela tensa. A gente não sabe. É que hoje é o que eu falo, hoje eu não estou falando aqui de causa raiz. Falei mais, eu ia falar mais do ancoramento, né? No fim a gente acaba falando de outras coisas também, tá? A cromoterapia. A cromoterapia, ela existe. Bom, eu tenho uma tabela aqui que a gente pode ver para cada cor, né? Trabalha um chakra também. Em relação a esse assunto que a gente está falando, né? Que é focar, a cor que mais trabalha isso é o amarelo, porque ele trabalha com a criatividade, o raciocínio, a clareza mental. Então, o amarelo ele vai trabalhar com o mental que está desfocado, a pessoa está se distraindo muito. E dependendo do problema, aí que tá. Agora, não tem um ancoramento mais assim, vai depender muito, só pendulando mesmo para saber.
não tem uma cor específica para o ancoramento da pessoa em relação a focar. O amarelo ele trabalha com o mental, ele foca também. Se a pessoa está muito agitada, né, e não está conseguindo focar porque ela está muito agitada, aí é o azul, porque o azul acalma. Lembra que a gente falou? O azul acalma, é um calmante. Então ele ajuda nessa perturbação nervosa que ela está. Uma outra cor, o verde também ajuda, porque ele equilibra. O verde trabalha o equilíbrio, a harmonia e serenidade. Então, se eu estou equilibrada em harmonia e serena, eu vou ter muito mais facilidade em focar também. Então, vai depender qual, aí tem que ver mesmo, pendular e ver, porque no fim a gente acaba descobrindo qual é o problema raiz também. Também já fiz uma live focada na parte de cromoterapia, foi dia 18 de fevereiro desse ano. O nome da live é Como nos relacionamos com as cores. Inclusive eu achei super legal, porque eu acho que foi nessa live que eu falei, por que o céu é azul? Aí tinha uma explicação lá, porque quando eu fui fazer essa live, que eu faço sempre pesquisa e tudo, e eu achei essa pergunta, eu achei super interessante. E aí eu expliquei para o pessoal. Uma outra técnica, a cristaloterapia, que é através do cristal. Essa eu vou fazer o seguinte, eu vou na mesa do lado, que eu deixei montado uma imagem, um gráfico, né? Imagem de um ser humano, e eu vou explicar a aplicação do cristal, que também equilibra os chakras e ancora a pessoa. Também, se vocês quiserem saber, hoje eu estou nessa toda hora, mas é que eu já fiz lives me aprofundando em cada uma dessas técnicas dos cristais, cristaloterapia. Foi dia 4 de fevereiro, e o nome da live é Que tal uma conversa sobre cristais? Tem bastante coisa legal aí nessa live. Então eu vou passar aqui para a mesa do lado, para mostrar para vocês, tá bom? Olha só, aqui, quando eu vou fazer uma aplicação de cristal, geralmente eu coloco 4 cristais de quartzo branco envolvendo a pessoa para criar um campo de proteção para a pessoa, porque se eu estou fazendo uma aplicação, é sinal que a pessoa não está bem. Então, se ela não está bem, ela está suscetível a captar energias negativas do ambiente. Então, a gente coloca esses 4, um acima da cabeça, outro, os pés estão aqui, eu vou colocar esse aqui, e 2 mais ou menos na altura do cotovelo da pessoa. Tá? Aí eu vou tirar eles para vocês terem uma noção. Então vamos lá. A gente está acostumado a trabalhar com os chakras, os 7 chakras principais. O chakra básico, que geralmente esse aqui é um jaspe vermelho. Então alguma pedra vermelha para colocar no chakra básico ou mais escura, preta, um ônix. O chakra do esplênico. Esse aqui é um cristal de calcita laranja, pedra laranja. Aqui é o plexo solar, que fica mais ou menos 2 dedos acima do umbigo, e esse esplênico mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo. Esse do plexo solar aqui é uma citrina, qualquer pedra, cristal amarelo. No cardíaco, geralmente, se o problema que a pessoa está é emocional, a gente usa pode ser um quartzo rosa ou uma pedra, um cristal rosa. Se é físico, a gente coloca um cristal verde, esse é um quartzo verde. Ou então a gente pode colocar os 2. Porque se a pessoa está com um problema físico, emocionalmente também ela está abalada. Então é bom colocar os 2. No laríngeo, que é a altura do pescoço, esse aqui é uma cianita. É um cristal numa tonalidade azul mais clara. No frontal, que é o terceiro olho que a gente fala, fica entre as sobrancelhas, uma sodalita ou um cristal
azul mais carregado, que a gente fala índigo, né? Um azul mais carregado. E no coronário, que é em cima da cabeça, onde era a nossa moleira quando a gente nasceu, é ou uma ametista ou outra pedra nessa tonalidade, ou então uma pirita, que eles chamam de ouro de tolo, né? Uma pedra dourada. Nós também colocamos aqui, abaixo dos pés, um cristal de hematita, porque por aqui nós temos o que a gente chama um chakra que fica fora da linha da nossa coluna, né? Porque todos esses estão relacionados, a maioria, né? Aqui está relacionado com a nossa coluna. Esse daqui fica fora do nosso corpo físico, uns 10 centímetros, 15 centímetros abaixo dos pés, e ele ancora a gente. A gente tem esse chakra, como a gente também tem estrela da alma, que fica acima do nosso chakra coronário, também tem. Então, fica uma aplicação de cristal com cristais básicos, esses cristais não são difíceis de achar, é fácil. Assim, acho que todos, mesmo a cianita hoje em dia, eu acho que é fácil de achar. Antigamente era mais difícil. A pirita também era mais, o problema é que ela é mais cara, né? Mas é fácil. A citrino a gente tem que tomar cuidado para ver se não é uma hematita queimada, tá? Tem que tomar cuidado quando a gente vai comprar uma citrino. Mas fica nessa formação, tá bom? Então, ao mesmo tempo que nós estamos equilibrando todos os chakras, e com o equilíbrio do chakra, o que acontece? Todos os nossos corpos vão receber mais energia prana, e com isso, mais equilíbrio e expandir o nosso campo energético. E a gente vai ficar mais fortalecido a nível energético e mais ancorado. Com isso, facilitando a nossa concentração também. A gente que é terapeuta, né? A gente também, através da radiestesia, a gente pode perguntar para o pêndulo qual é o melhor cristal para cada um dos chakras, tá? Para quem trabalha com cristais, a radiestesia pode ser útil nessa hora, porque às vezes outro cristal a pessoa está precisando mais, como aquilo que eu disse antes. Às vezes a gente está trabalhando o equilíbrio de cada chakra, mas dependendo do cristal que a gente usa, ele vai trabalhar outras coisas também, tá? No nosso campo, a nível emocional, ou mental, ou próprio corpo físico, tá bom? Então, é isso. Depois, o último que eu deixei para falar para vocês eu vou passar lá, depois eu volto para cá, tá? Porque eu vou ter que tirar isso daqui para mim falar sobre a radiônica, que eu vou voltar para essa mesa de novo. Vamos lá. Bom, a radiônica, que também tem uma live falando sobre ela, né? Aliás, não é só uma não, tem mais. Mas a primeira que eu fiz foi no dia 31 de março, com o nome de O que a Radiônica Agregou ao Meu Trabalho como Terapeuta Holística, a parte 1. É muito interessante também, não é só um, mas essa fala, dá uma introdução sobre a radiônica. Então, a radiônica é um trabalho que a gente faz, mas ela tem origem na energia de forma. Então, são gráficos de energia de forma. Existem alguns gráficos para trabalhar o nosso mental, equilibrar, às vezes ativar, porque às vezes a gente está muito ativado, né? Então, da hiperativação mental. Às vezes a gente está muito cansado, então para ativar mais, então a gente tem que saber qual gráfico utilizar para a pessoa que está ali na nossa frente. Então hoje eu vou mostrar
alguns gráficos para vocês verem como é interessante esse trabalho também que a gente pode fazer. Então, eu vou voltar lá, tá bom? Esses gráficos que eu vou mostrar é gráfico radiônico Atlantis. Ele foi desenvolvido por Marcos Brinet, do Centro de Tecnologia Quântica, que fica em Campinas. Esse gráfico ele chama equilíbrio, por assim. Esse gráfico ele trabalha para, olha só que interessante. Ele serve para pessoa hiperativa, agitada. O hiperativo tem um mental a 1000. Então, o que ele faz? Ele vai sugar o excesso de energia positivo da pessoa. Porque uma pessoa hiperativa, ela quer trabalhar, ela tem excesso de energia, mas não, a energia não é ruim. Tudo que é demais prejudica. Até a água pode afogar a gente. Esse gráfico, ele serve para excesso de energia positiva. Ele serve para hiperativos, tá? Como a gente trabalha com ele? É só a gente colocar o nome completo da pessoa com a data de nascimento, tem que ser escrito em caneta preta ou lápis preto, limpar no gráfico decágono e colocar aqui. Lógico, vai ter que perguntar para o pêndulo quanto tempo tem que ficar por dia montado esse gráfico para a pessoa. Então, ele vai ajudar, sim, nisso que a gente está falando hoje, no assunto que a gente está falando. Vamos lá, um outro gráfico. Esse gráfico, ele é quase que o oposto do outro. Ele chama aprender e ele trabalha para esgotamento mental. É o contrário, a pessoa está esgotada, está cansada. Então, a hora que você coloca também a mesma coisa. Para montar, é só fazer o testemunho, limpar e colocar aqui no meio. E deixar montado o tempo que é necessário, ou o tempo que a pessoa está usando o mental dela. Então, eu vou estudar para uma prova, então eu deixo montado. Eu terminei de estudar, eu tiro o meu nome daqui. Por quê? Porque como ele ativa muito o mental, se eu esquecer o meu nome no gráfico, eu posso ficar com o esgotamento mental. Então, uma outra maneira que tem para se usar esse gráfico é o seguinte: faz de conta que isso aqui é um copo, tá? Pega um copo d'água ou um suco e põe aqui. A partir de 20 minutos que esse líquido está aqui, a gente sabe que o líquido, a água, é bom condutor de energia, certo? Então, ele vai captar o padrão vibracional que esse gráfico está emitindo. Então, se eu estiver estudando, depois de 20 minutos, essa água ela está com o padrão vibracional do gráfico. Então, eu posso pegar e estou estudando e eu vou começar a tomar essa água. Lembra? Nós somos formados de mais de 70% de água. Então, esse líquido, essa água, o que vai acontecer? Ela vai estar impregnada com o padrão vibracional do gráfico. Então, a gente pode tomar. Então, essa água vai levar esse padrão para as nossas águas internas. E com isso, a gente vai estar no nosso campo absorvendo o que esse gráfico trabalha. Eu prefiro trabalhar dessa maneira com esse gráfico do que com o meu testemunho. Porque, por exemplo, se eu estou estudando, meu nome está aqui, aí eu vou atender o telefone, aí essa pessoa pede para mim fazer uma coisa, eu parei de estudar, fui fazer uma outra coisa para ela. Eu deixei de usar o meu mental para estudo. E dali eu posso até, agora eu vou fazer uma outra coisa e vou estudar mais tarde. Só que eu esqueci de tirar meu nome daqui. E eu posso ficar com esgotamento mental. Já com a água, se eu esqueci a água aqui, não tem problema nenhum. A água simplesmente ela está com o padrão do gráfico. E quando eu voltar para estudar, a água vai estar ali. Aí eu posso tomar a água para continuar estudando.
Entendeu a diferença? Dá uma diferença muito grande. Então eu prefiro, quando saía esse gráfico para meus clientes, eu aconselhava a usar a água em vez de usar o testemunho. Uma outra coisa, isso eu fazia com os meus filhos, tá? Eu vou fazer um exame, eu vou ter prova no dia seguinte. Estudou. O que ele vai fazer? Ele vai ativar, né, o nosso mental, facilitando o nosso aprendizado. O que a gente está lendo, a gente absorve com mais rapidez. Então, entrou esse conhecimento dentro de nós. No dia seguinte, na prova, o que eu posso fazer? Posso pegar uma garrafinha de água, pôr aqui, deixar no mínimo 20 minutos para ela absorver, e eu pego a garrafa, porque aí vai ter duração de 24 horas o efeito dessa água aqui, tá? Com o efeito do gráfico. Aí eu dava para meus filhos poderem levar essa garrafa e eles tomarem na escola durante a prova. Ele ativa e absorve o aprendizado, ele ativa o aprendizado que eu fiz. Não adianta nada, gente, eu levar a água na prova se eu não estudei, porque ele vai ativar para a gente relembrar. Se eu não estudei, eu não tenho o que relembrar, entendeu? Então não adianta querer fugir do aprendizado não e do estudo, tá? Bom, vamos lá. Esse é um outro que é legal também. Esse já trabalha, ele chama ataque. Ele, sabe o que ele faz? Ele limpa e protege a gente de ataques psíquicos. Às vezes, a gente tem um esgotamento, está perturbado, a gente não consegue se concentrar. Quero me concentrar para prestar atenção naquilo que eu estou lendo, ou me concentrar na escola para aquilo que a professora está passando para mim, e eu não estou conseguindo, eu não sei o que é. Tá? Se sai esse gráfico, batata. Eu estou tendo ataques verbalizados ou mandados. Sabe o que é ataques verbalizados ou mandados? É alguém, o verbalizado é fácil, é alguém brigando com a gente, xingando a gente, falando mal da gente. Esse é um ataque verbalizado, mental, psíquico. E o outro, que é mandado, às vezes, uma pessoa conversando com outra, falando mal da gente. A gente recebe ondas, lembra? Pensamento e palavras são ondas, e aí a gente recebe no nosso campo, e isso é como se fosse um ataque psíquico também. Então, e se eu abaixo o meu padrão vibracional, não estou com o meu campo energético expandido, a gente recebe isso, dá até dor de cabeça. Então, às vezes, o problema que a gente tem de falta de foco, de concentração, é justamente por ataque psíquico. Vamos lá? Esse é o último. Esse chama chamejar. Olha só, azul. Ele emite a vibração do azul, que acalma, limpa e protege. Tá? Tudo que a cor azul faz. Esse daqui, a gente faz o testemunho, limpa e coloca, não no meio do gráfico que nem os outros. A gente coloca embaixo do nome de Jesus em hebraico. Aqui. Está vendo? Une esses dois. Tem a proteção de espada de Miguel. Tem outro gráfico aqui. E mais, em nome de Jesus, a cor e a estrela de Davi. Esse, o que ele vai fazer? Como ele une tudo, se eu coloco o meu testemunho aqui, ele vai ajudar até a gente ativar o chakra frontal, esse do terceiro olho. E vai ajudar a gente ter ideias novas, coisas assim. Só pode montar dessa maneira quando a gente for trabalhar. Ajuda na meditação também. Agora, uma outra maneira de trabalhar com ele é colocando no centro do gráfico. Esse é para acalmar. Então, tem 2 tipos de trabalho que esse gráfico faz. Dependendo do local aonde eu vou colocar o meu testemunho. Se for aqui, para me acalmar, me tranquilizar. Trazer todas as possibilidades que a chama azul pode
trazer para o meu campo energético, que é acalmar, limpar e proteger. Se eu ponho aqui, ele vai ajudar a trazer essa luz azul para o meu chakra frontal, terceiro olho, e abrindo para minha sabedoria, me conectando com o meu eu sou, trazendo coisas novas. É isso. Foi os gráficos que eu separei, né? Gráficos radiônicos Atlantes, para mostrar para vocês hoje. Vou voltar para lá agora. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi um pouquinho longa, né? Mas eu acho que valeu a pena. Espero que eu tenha atingido o meu objetivo de passar o que eu queria para vocês e que vocês tenham gostado, tá? Então, vamos fazer o encerramento? Eu queria agradecer muito vocês, por vocês estarem aqui dividindo esse tempo de vocês, que tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem nessa vida. Muito obrigada, gratidão a todos vocês, tá? Muita luz em sua mente e amor em seus corações. Um beijo a todos.